Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. E na aula de hoje nós vamos estar falando ainda acerca dessa crise no sistema feudalista, né? Ali que aconteceu na Baixa Idade Média, no final da Idade Média. E um dos fatores que contribuiu para isso foi a peste negra, que foi uma epidemia que assolou, né, toda a Europa ali naquela época, nessa época. Então, em 1348, a peste negra, ela foi uma doença responsável por uma das mais trágicas epidemias que assolaram o mundo ocidental, tá? Essa epidemia da peste negra, ela não fazia acepção de pessoas, ela alcançava desde o rei até o servo, até o escravo, até o mais humilde dentro da pirâmide social do sistema feudal. Assim como a AIDS no dia de hoje, né, que há um tempo atrás, mais na década de 80 e 90, a peste negra ela foi considerada por muitos um castigo divino. Então as pessoas elas estavam entendendo, tentando encontrar soluções, tentando encontrar respostas do porquê que aquilo estava acontecendo com eles naquela época. Então o que eles tinham em mãos ali? Eles tinham, né, o discurso religioso. Porque até então a Igreja Católica ela era toda a detentora do conhecimento. Então, assim, o discurso religioso da época, dada, né, pela Igreja Católica, que ainda era uma instituição muito forte naquela época, era que os motivos pelos quais eles estavam passando por aquela situação era uma cólera divina de Deus em resposta aos pecados da sociedade, tá? Aos hábitos pecaminosos da sociedade. A peste negra, ela é originária da Mongólia, tá? Foi ali naquela região que ela começou, né? Através das pulgas que hospedaram uma bactéria chamada Yersinia pestis, tá? Então era uma pulga. Então esse intercâmbio comercial que aconteceu entre o Ocidente e o Oriente potencializou, né, a chegada dessa doença na Europa, ali no século XII, basicamente, porque havia muito tráfego, né, de navios, e nesses navios vinham os ratos, que eram os principais condutores dessa doença, porque as pulgas vinham neles ali. Aí chegava nos portos, aí os ratos iam para a cidade, infectavam outros ratos, e essa pulga começou a infectar as pessoas, né? Essas pulgas infectadas por essa bactéria aqui, e as pessoas começaram a morrer. Então, hoje nós conseguimos encontrar uma explicação científica do porquê de tudo isso. Mas, naquela época, a ciência ainda não estava aflorada, a ciência ainda estava preso, né, aos muros clericais da igreja. Então, com o contato humano com essa doença, ela se desenvolveu principalmente pela mordida de ratos e pulgas, tá? Ou também pela transmissão aérea daquelas pessoas que já estavam infectadas. Então, existe uma variação também dessa doença, tá? Em sua variação bubônica, né, a bactéria ela cai na corrente sanguínea, ela ataca o sistema linfático e ela provoca a morte. Por que ela é chamada de bubônica? Por que ela leva esse nome, né, esse nome popular? Porque nascia ali feridas, né, nas axilas, nas extremidades do corpo, e essas feridas iam se espalhando ali no corpo das pessoas que estavam contaminadas. Então era chamada de bulbos, né? Então é por isso que é peste bubônica, tá? E essa doença também, ela pode atingir o homem não somente como eu disse para vocês, não somente pela mordida de rato ou pelas pulgas, mas também por vias aéreas. Então ela ataca diretamente o sistema respiratório. Essa variação da peste bubônica ou da peste negra, ela se chama peste pneumônica, tá? Então, depois de ceifar várias vidas, a peste negra, né, esses centros urbanos, como eu disse para vocês, ficaram extremamente abandonados, ficaram à mercê, tá?
Os sobreviventes que estavam ali, que ficaram ali, eles enfrentavam a escassez de alimentos, eles estavam passando por uma crise socioeconômica que estava sendo instalada no local. Então não tinha alimento, não tinha quem produzisse alimento, o sistema estava em declínio, as pessoas não tinham dinheiro para poder se manter, o comércio estava fechado e assim por diante. Então, sem muitas opções de tratamento, os doentes, eles se apegavam às orações e aos rituais, era o que eles tinham ali naquela época. É uma coisa interessante que vale ressaltar aqui, que uma das causas, né, um dos resultados, uma das consequências, vamos falar assim, da peste negra que assolou toda essa população, é que algumas pessoas, elas começaram a colocar a culpa em Deus, começaram a colocar a culpa nos estrangeiros, nos judeus e assim por diante. Tudo tentando buscar um responsável, porque achar um bode expiatório ou achar o responsável pela causa da peste bubônica, né, da peste negra, era você achar, né, o antídoto. Então, assim, se era, digamos assim, uma causa divina, se era uma cólera divina que estava sendo derramada sobre a Europa por conta dos pecados sociais, que era o discurso religioso, então a igreja, ela era a única que tinha o antídoto para poder amenizar, né, toda essa epidemia aí. Então a igreja também, nessa época aqui da peste bubônica, ela ficou muito rica, porque ela começou a receber, né, como doação, ou até mesmo por um alívio de consciência das pessoas daquela época, começaram a receber várias propriedades de terras. Então, a sua expansão territorial, ela cresceu muito no período da peste negra. Um outro tipo de sentimento que gerou ali no imaginário popular daquelas pessoas ali, foram assim, já que nós estamos mortos, já que essa é uma doença que não faz acepção social, ela ataca tanto os nobres como também os camponeses e os servos, pessoas mais humildes. Então, já que isso vai chegar até a gente de qualquer jeito, então o que nós podemos fazer? Então vamos esbanjar. Então tem pessoas que foram para outra extremidade, né? Então elas começaram a se entregar à vida de prazer, começaram a experimentar, né, uma espécie de hedonismo selvagem ali naquela época, tudo por conta, né, dessa questão da peste negra. E alguns estudiosos, eles dizem que 1/3 da população europeia havia sido sucumbida ao terror da peste negra. E ao mesmo tempo em que a peste negra ela era compreendida como um sinal de desgraça, ela também indicava, né, o colapso de alguns valores e práticas no mundo feudal. Então, com isso, o que nós podemos falar acerca desses valores e práticas? Lembra da relação entre vassalo e senhor? Era uma relação de fidelidade, eles estavam presos à propriedade e às obrigações ali. Então, já com os nobres nos grandes centros urbanos, mudou essa relação. Então, os camponeses, eles tomavam conta ali do feudo e a corvéia era recebida em dinheiro. Então, assim, e eles tinham mais autonomia. Então, eles não estavam presos ali, né? Eles tinham mais mobilidade dentro do feudo ali também. Então, com isso, nós encerramos aqui essa parte da peste negra. Um forte abraço para você e até a próxima aula.